Então, mexe. Tem vezes que a gente escuta os pregadores e fala assim, nossa, mas eu não concordo com o que essa pessoa fala em alguns pontos, mas mexe com você. Uhum. Então isso é mão de Deus, Uhum. né? Dentro da própria religião católica, não vou nem chegar nos protestantes, mas dentro da religião católica tem muita gente que eu vejo que fala assim, eu gosto do padre e tal, mas tem algumas coisas que eu não concordo, tem Uhum. algumas coisas que é difícil de escutar, né? Vou dar um exemplo aqui de um que é o concurso, que todo mundo, eu já escutei falando disso, né? Que é o padre Paulo Ricardo, que eu gosto muito. Eu sou fascinado por ele, eu acho ele uma pessoa brilhante no que ele diz, mas o discurso dele não é um discurso fácil de ser Sim. escutado. Tem um monte de coisa ali que você fala, mas será que eu concordo com isso? Mas você vê que Jesus fala através dele. Você pode não concordar com tudo que ele fala, e isso é dos homens. Nós temos que viver a nossa vida com filtro. O único que você escuta sem filtro é Jesus Cristo. O Uhum. resto, todos, você precisa escutar com filtro. Você vai escutar e vai falar, bom, isso é divino. E peça para o Espírito Santo esse discernimento. Não Uhum. somos nós homens que vamos rotular algo como sendo divino ou como sendo humano. Mas nós, no nosso discurso, nós percebemos que às vezes aquilo que a gente falou é porque nosso coração estava machucado. Não que aquilo era vontade de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento que todo ser humano é assim. Sim. Todo ser humano vai ter um dia que ele não vai estar legal, vai ter um dia que ele vai falar de uma forma mais ríspida com alguma coisa que não precisava ser tanto. Então nós precisamos perceber e não excluir. Tem muita gente que fala, eu não escuto fulano de tal. Porque é muito assim, porque é muito assado. Essa semana a gente até passou por isso, né? Numa das postagens, eu coloquei um vídeo da Camila, e a Camila, ela mesma fala, né? Que ela Uhum. é crentezila. Ela Uhum. fala que ela grita, ela fala. Mas, poxa, eu acho fantástico isso. E muita gente foca na pessoa que grita e esquece de ouvir o que ela tá gritando. É. Presta atenção. Porque às vezes o que aquela pessoa tá falando em voz alta, em um tom que você não concorda, é a palavra de Deus pura. E eu digo pra você, ela tem muito disso. Que a hora que o Espírito Santo transborda nela, é a hora que ela grita. É Uhum. a hora que ela está falando mais alto, E é é mesmo. aquilo que a gente mais precisa guardar no nosso coração. Uhum. Então é importante que a gente perceber que o Espírito Santo ele vai agir na tua vida e você vai colocar ele para fora do teu jeito, com aquilo que você tem. Então isso às vezes pode incomodar as É. pessoas. E eu achei interessante que, né, numa dessas postagens nossas, alguém se incomodou com isso. E eu, né, a gente não responde esse tipo de coisa, mas no meu coração eu pensei, presta atenção no que ela tá falando. Não presta atenção no tom de voz. Não Exatamente. presta atenção no formato, né? Você sempre fala uma coisa que eu confesso que eu tento mudar até, né? Que é você perceber Deus, né? E às vezes é isso mesmo, às vezes é Deus está gritando com você, cidadão. Às vezes ele Sim. é o jeito de você escutar, só que aí você, né, prega só, vai só no ponto que talvez te incomoda, vai só no ponto, mas esquece da essência. Então, às vezes é isso, né? Às vezes Deus está querendo falar com você de alguma forma. Começa a perceber os detalhes, né? Às vezes ele fala nos detalhes, ele fala nessas coisas que te incomodam, né? É desse jeito que Jesus está chegando até você às vezes. Sim, e aí para terminar o momento cutucão, né? Jesus pregava para 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. Jesus não falava baixo, Realmente, né? Jesus realmente. não tinha um tom de voz baixo, pode ter Uhum, certeza disso. É uhum. lógico, tem a questão divina, tem a questão de tudo mais que a gente não consegue explicar, mas muitas vezes é aquela coisa que a gente já falou no episódio sobre o amor. Eu tô acordado e todos dormem. Como que eu acordo quem tá dormindo? Muitas vezes eu Uhum. preciso gritar, porque as pessoas não vão acordar se eu não mostrar na cara delas e
Falar. E mesmo assim, a gente vive isso todo dia. Parece que todo dia a gente tem que pegar as pessoas pela mão e falar assim, viu, vem aqui, meu querido, vamos escutar o evangelho, vamos. Aham, Hoje tem o evangelho de novo. Ah, mas eu fui ontem já tá aham. bom. Ah, mas tem um podcast novo, viu? Vem aqui, meu querido. Vem escutar de novo. Então eu entendo esse pessoal que perde a paciência às vezes, sabe? Porque às vezes a gente tem isso. Meu Deus, mas todo dia eu vou ter que pegar na mão, todo dia eu vou ter que trazer. Não vai perceber que Jesus é maravilhoso. E João Batista deve ter vivido muito disso, né? A ponto de ele não abaixar a cabeça para nada. Fala, não. Ah, tá, mas você tá chateado com o que eu tô falando? E aí a gente já começa a passar para uma outra fase da vida de João Batista, porque João Batista não chegou e batizou Jesus e falou assim, viu gente, então me aposentei e agora Obrigado. vou... Tô no INSS, tô aqui numa boa, né? Não, João Batista continuou o Sim. seu projeto e continuou incomodando. Eu falei isso pro Cris essa semana. Se a gente incomoda, é porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Uhum. Fazer a vontade de Deus tem que incomodar. Então, se você é pregador, se você leva a palavra de Deus e não está incomodando e todo mundo passa a mão na tua cabeça e está achando tudo lindo, você está errado. Uhum. Presta atenção, porque daí você não está tendo um discurso cristão, você está Sim. tendo um discurso político. Político não no bom sentido. Político, estou falando de politicagem, de Uhum. querer agradar a todos, né? Querer ganhar a aprovação de todos. Jesus não pregava isso não. Jesus Sim. falava, eu vim para confundir. Eu não vim para passar a mão na cabeça de todo mundo. Então, isso fica de lição. Você, cristão, você que quer ser como Jesus, precisa incomodar. Precisa os outros olharem para você e falar assim, mas vai ficar indo na missa? Mas viu, que hora que você vai parar com essa palhaçada aí? Viu, mas gravar podcast de novo? Ah, vai descansar final de semana? O que você vai fazer? 4 horas da tarde no sábado? Gravar podcast? Não. Hora de assistir jogo. É. Vai descansar. Precisa incomodar. E quando a gente estiver incomodando, eu tô feliz. Maravilha. Eu acho que ainda no batismo, né? Jesus se rebaixou, né? Para que outro o batizasse, né? João percebeu, né? Cara, eu não sou digno disso, não sou eu, é você. É você que tem que estar aqui, né? E aí olhando só essa cena, né, especificamente, né? Quem sou eu? Em que momento eu tenho que brilhar? E aí a gente está falando de dois evangelhos, né? Hoje, dia 8 de janeiro, e amanhã, dia 9, né? A gente fala especificamente amanhã do batismo, mas hoje a gente fala de uma coisa que eu preciso me diminuir para que o outro cresça. Então, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Isso ele dá uma condição para você. Ele não fala para você, você tem que ser uma pessoa boa, você tem. Não, ele fala com todas as letras o que a gente precisa fazer. E aí eu tenho que me diminuir para que Jesus apareça. Né? Só que ele não fala Jesus. Né? A gente está falando da relação desse diálogo João e Jesus, mas ele não deixa isso claro. Né? E aí a gente já falou isso no episódio de Natal. Né? Jesus pode estar no outro, então é o outro que tem que crescer. Então é essa minha relação de vida. Eu tenho que tomar isso para a minha vida. Para que eu possa ter sucesso na vida, para que eu possa ter mais dinheiro, para que eu possa... Não, não. Para que eu possa alcançar o reino de Deus. É isso. Apesar da vida da gente ser sempre regrada, né, a sucesso, a ter as coisas, a ter os bens, a ter mais dinheiro, isso movimenta a maioria da vida das pessoas. Mas a gente tem que mudar esse ponto. E o ponto é que eu diminua, seja no que for, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja na rua,
que eu diminua para que o outro cresça.